Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, a continuação, né, do capítulo 2. Semana passada nós vimos a respeito do tratamento igualitário que os cristãos devem agir uns para com os outros, ou seja, para os filhos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não pode ter nenhum tipo de preconceito, né, estimulado por nada, nem por questão econômica, nem por questão social, política, por nada, né? Então, o Tiago, ele faz questão de nos relembrar a nossa posição de servos, de servir uns aos outros, e aí ele faz essa cama de gato até o versículo 13, para entrar, talvez, no trecho mais famoso da Epístola de Tiago, que é a partir do versículo 14 até o versículo 26, que ele vai tratar sobre fé em ação, em algumas traduções está fé e obras, né? Antes de tudo, eu mandei um estudo para vocês aí eu sempre falo para vocês ler ou antes ou depois, porque ele é uma apostila mais técnica, mas ele faz uma ressalva aqui, que é importante a gente entender, que a fé que Tiago está falando aqui é uma fé particular, ou seja, ele está falando com um indivíduo, ele está falando com a Luana, ele está falando com o Tiaguinho, está falando com o Estevão, está falando com o Nelson, está falando com o Chicão, está falando comigo. Ele não está falando da fé no sentido de profissão de fé de uma comunidade. Embora isso vai refletir na comunidade, certo? Mas ele está falando para nós como indivíduos. Por isso que o Tiago aqui escreve, ele não contradiz Paulo em Coríntios, certo? Porque a fé que Paulo descreve em Coríntios é uma fé relacionada à comunidade, à devoção a Deus. Ele está falando no sentido de salvação. E aqui Tiago está falando no sentido de produção, certo? Que a fé, ela produz algumas coisas. O versículo 14, eu vou ler na nova tradução da linguagem hoje, começa o seguinte: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, ele começa a dizer o seguinte: de uma fé que produziu uma transformação de entendimento, no sentido de que agora a religião que nós professávamos, seja ela qual for, ela servia apenas para benefício próprio, e agora nós estamos numa religião que exige de nós serviço aos outros. Certo? E depois ele vai falar isso de uma maneira mais profunda aqui, mas toda religião destituída do entendimento de quem é Cristo são religiões professadas para um benefício próprio. Para que eu seja abençoado, para que eu seja contemplado, para que eu seja atendido, e que eu seja atendido principalmente nas minhas orações, nas minhas petições, e esse tipo de profissão de fé não gera o quê? Obra na vida das pessoas. Então ele fala assim, do que adianta eu falar que eu sou muçulmano, do que adianta eu falar que eu sou católico, do que adianta eu falar que eu sou evangélico, do que adianta eu falar que eu tenho Jesus, né? Se a minha profissão de fé, se a minha crença não gera exatamente aquilo que o Senhor que eu digo servir faz e fala para me fazer. Então, quando a gente olha a trajetória de Jesus Cristo, nós vamos ver que a trajetória do Senhor é uma trajetória de serviço às pessoas. E entra um pouco do que a gente falou na semana passada.
Jesus não queria saber se o cara era judeu, se o cara era romano, se o cara era servo, se o cara era sacerdote. Jesus fez milagre nessas classes todas, né? Jairo era um fariseu, né? O centurião era um romano. Jesus tinha publicanos junto com ele entre os 12. Jesus tinha zelote, Jesus tinha um sicário, provavelmente um sicário. Jesus tinha até um teólogo, o Bartolomeu, né? Então, não havia essa diferenciação. Então, o que Tiago está falando no primeiro versículo que nós estamos estudando aqui, que é o versículo 14, ele falou assim, ó, essa religiosidade instituída de um serviço ao próximo pode salvar? Ele faz uma pergunta, né? Pode. Versículo 15, aí ele começa a dar uns murros. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Esse estudo aqui, a gente faz esse estudo aqui, depois vê uns pedidos lá no PIB Integração, é para a gente entrar em crise. Aí diz o seguinte, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Vocês já ficaram sabendo disso, irmãos? Que tem alguém que não tem roupa, está faltando lugar para comer, alguma coisa para comer? Há umas 3 semanas, há um mês atrás, acho, teve uma pessoa que na cidade aí que ficou sem telha na casa. Aí esse negócio chega até nós, como é que a gente fica? Né? Se alguma necessidade chega até nós, o que a gente faz? A gente lê e se contenta com a nossa incapacidade ou a gente tenta mobilizar alguma coisa? Aí Tiago começa a cutucar, ele fala o seguinte, por exemplo, se haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e não tem nada para comer, versículo 16, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Então aqui é pesado, porque Jesus está falando, Tiago está falando o seguinte, olha, não adianta nada essas frases prontas da religiosidade. Olha, eu não tenho como ajudar, mas que Jesus te abençoe. Não, eu não tenho como te ajudar, mas eu vou orar por você. Palavras vazias. A dor do outro, a necessidade do outro tem que ser algo que nos incomode. Tem que ser algo que tire a nossa paz. É verdade, é fato que muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não temos como indivíduos capacidade de atender a necessidade daquela pessoa. Mas como parte de um corpo, nós temos capacidade de fazer com que o corpo se mobilize em favor daquela pessoa. Por isso que o cristianismo, ele é uma fé diferente de todas as religiões. Porque enquanto todas as outras te oferecem, proporciona a você algo que vai te dar um conforto, seja aqui ou na eternidade, a fé cristã, ela tem uma preocupação extraordinária em tirar você do conforto. Então, por exemplo, Lucas, capítulo 22, versículos... deixa eu até ver aqui para mim não errar com vocês... Bíblia, Jesus fala algo pesado aqui para os apóstolos. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 35, Jesus diz o seguinte, para os 12 apóstolos, os 11, desculpa, Judas já tinha vazado para trair Jesus. Então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Isso aqui é naquele momento em que Jesus separou os discípulos de 2 em 2 e mandou eles às cidades e vilarejos, e Jesus deu uma ordem, não levem nada.
Não levem comida, não levem sandália, não levem roupa, não levem nada, porque Deus irá suprir vocês em todas as suas necessidades. E aí eles foram, eles fizeram o serviço, eles curaram as pessoas, ressuscitaram os mortos, expulsaram demônios, trouxeram liberdade aos cativos, e Deus sustentou eles em todo o tempo. Aí Jesus relembra, lembra disso? Faltou alguma coisa para vocês? Eles respondem, em nada, Senhor. Jesus fala assim, versículo 36, mas agora, se vocês têm bolsa, levem, e também saco de viagem, e se não tem espada, vendo a sua capa, comprem uma, porque está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. E aí ele prossegue aqui, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, o tempo que vocês viveram nesses 3 anos aqui foram tempos extraordinários, tudo deu certo, foi com muita alegria, todas as coisas davam certo, daqui por diante é luta. Por isso que ele faz espada de uma maneira metafórica. Jesus não está falando para eles comprar uma espada para guerrear, mas eles estão falando que o evangelho, a caminhada do evangelho é uma luta. E essa mensagem, ela cabe nessa mensagem de Tiago, porque o evangelho em nós, ele luta contra a nossa vontade. E a nossa vontade, muitas vezes, não é de não ajudar, porque eu acho que essa vontade de ajudar todos nós temos, mas é de mobilizar, de sair do nosso conforto, na expectativa de que outra pessoa fará isso. Irmão, se chegou até nós temos um dever de mobilização. Entende o que eu estou falando, irmãos? Então, lá no PIB Integração, quando aparecer algum pedido, seja de alguém da igreja, e Tiago fala muito do irmão de comunidade, mas também alguém que não pertence à comunidade, mas pertence à cidade, ou a algum outro lugar, nós não podemos ficar inertes a isso. É igual lá em Romanos, não, desculpa, em Atos, quando as mulheres helênicas, né, de procedência grega, elas são preteridas no pão diário distribuído pelos judeus. Esse problema chega até os apóstolos eles não resolvem fazer uma assembleia para ver o que vai fazer. Não, vamos fazer uma assembleia para ver como é que a gente vai analisar. Não. Os apóstolos eles se mobilizam imediatamente para que esse problema seja sanado. Porque as viúvas de procedência grega, elas estão padecendo de fome porque não estão entregando pão para elas. E os apóstolos vão lá, os apóstolos eles criam uma comissão e resolvem esse problema imediatamente. Então, meus irmãos, o versículo 16 aqui, 15 e 16, está falando o seguinte, não adianta essa história de amém, aleluia, glória a Deus, Deus vai prover, Deus vai abençoar, Deus tem o cuidado de todas as coisas, estou orando por você, se não houver da nossa parte uma ação. Porque são palavras que não produzem nada. E a fé, a nossa fé particular, ela tem a obrigação de produzir algo na vida das pessoas. Versículo 17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Né? Eu estava conversando com a Débora aqui. Né? Você vai... A missa tem uns momentos meio assim, tensos. O mais tenso é o momento da ladainha, que é a hora que eles crucificam o Cristo na missa. Então, para que crucificar se ele já deu a vida para nós uma única vez e isso é suficiente? Religiosidade destituída de obra. E aí Jesus vai pegar pesado. Tiago vai pegar pesado aqui. Ele fala assim, mas alguém poderá dizer, você tem fé? Eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé
sem que ela seja acompanhada de ações. Agora ele muda, agora ele aprofunda, ele vai além de obra, ele vai aqui numa ação. Ação é uma mobilização. Ação é sair da inércia, é sair do lugar que você está parado, geralmente confortável, e agir de acordo com a situação que se apresenta. Quem apresenta essa situação para nós é Deus. É ele que apresenta. Por isso que Tiago usa a palavra ação, ou mobilização. Aí ele fala assim, ó, versículo 19, você crê que há somente um Deus? Porque é outra coisa que a gente fala, não, a gente só acredita em um só Deus. Né? Porque algumas peculiaridades da nossa fé servem de orgulho espiritual. Não, os idólatras têm os deuses deles, nós temos um só Deus. Um orgulho semelhante, parecido, igualzinho com o orgulho do judeu. Né? Ótimo, fala Tiago. Beleza. Saiba que além de você, até os demônios creem também. Só que os demônios têm uma coisa a mais. Eles creem e eles tremem de medo. Por quê? Porque os demônios não têm dúvida de que Cristo é o Senhor. E os demônios não têm dúvidas de que uma fé que produz algo palpável é capaz de salvar alguém. Porque o ateu tem razão de não acreditar no que não vê, mas o ateu não pode desacreditar em algo que ele toca. Entende? Então ele fala o seguinte, você está aí falando que Deus existe, que Deus é bom, que Deus produziu algo na sua vida, beleza. Os demônios sabem disso também. Só que é o seguinte, eles têm medo. E muitas vezes essa religiosidade que produz um conforto na nossa vida, ela tira de nós o quê? O tremor. Por isso que a gente vai... Eu não tenho intenção, irmãos, de exortar vocês, não. É que o estudo bíblico que a gente está tendo aqui de Tiago é isso. Isso é ruim. Isso é ruim de engolir, né? Inclusive para mim. Porque daqui a pouco tem alguma situação e vocês vão olhar para mim também. E aí, o que nós vamos fazer? E é difícil, né? Versículo 20, a tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Ele está falando de uma fé que é falsa. Qual é o nome que se dá a uma fé falsa? Fideísmo. Tradução popular de fideísmo. Pensamento positivo. E lembra da minha fala? Pensamento positivo não segura nem o quê? Tem diarreia. Né? Não vale nada. Versículo 21. Como é que os nossos antepassados, Abraão, foi aceito por Deus? Aí ele vai falar de quem? De um ícone da fé judaica. Quem que é? O patriarca Abraão. Na religião judaica, a pessoa mais importante depois de Deus. O patriarca. Como é que ele foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Versículo 24. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela sua fé.
Porque a fé destituída de ação é fideísmo, é pensamento positivo, é fé que não produz algo concreto nem na pessoa mesmo. Porque a fé genuína promove o quê? Mudança e nos dá coragem para aceitar as coisas que Deus coloca diante de nós. Abraão só aceitou sacrificar o filho porque Deus falou com ele e ele foi obediente. Isso é fé. Se nós não temos uma relação com Deus, a nossa fé não vai proporcionar a coragem de obedecer a Deus em tudo que ele nos disser. E aí, mano, ele pega quem? Abraão, uma pessoa enorme na fé judaica. Aí Tiago vai lá, Tiago vai lá para o outro lado e fala o seguinte, versículo 25. Foi assim que aconteceu também com a prostituta Raabe. Olha só o que Tiago implica o povo. Ele vai de Abraão a Raabe. Ele vai do patriarca à prostituta. Para ele homologar o que ele falou antes no estudo da semana passada. Que para Deus não há o quê? Diferença. Então, a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho, Deus a aceitou pelo que ela fez. Lembrando que a Raabe conserta a vida, né, irmãos? Ela não permanece. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, e o espírito aqui, no grego, está pneuma. Então, ele está falando, assim como o corpo sem fôlego está morto, assim também a fé sem ações práticas está morta. Amém, meus irmãos? Então, nós temos uma porrada do Tiago aqui na nossa cabeça, e ele está falando o quê? Ele está falando de ações práticas na vida dos irmãos da comunidade e também das pessoas incrédulas, vamos chamar assim, ou daquelas que não fazem parte da nossa comunidade ou da fé que professamos, mas que as suas necessidades chegam até nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns momentos da nossa igreja chegaram homens assim, da rua pedindo ajuda e a gente confrontava esses homens. Qual que é o seu problema? É vício? Não sei o quê. Não, é vício, não sei o quê. Então, vamos arrumar uma casa de recuperação para você, que a gente vai lá ajudar efetivamente a pessoa. A pessoa não quer, a pessoa rejeita. Isso é outra história, meus irmãos. O fato é que a nossa fé tem que produzir ação prática na vida das pessoas. Se as pessoas elas vão aceitar ou não, é outra história. Tem gente que precisa de comida e quem está com fome come qualquer coisa. Não que a gente vai dar qualquer coisa, mas a gente vai dar o que está ao nosso alcance, o melhor que podemos. Tem gente que vai querer camarão, sinto muito, né? Tem gente que precisa de roupa, vai querer roupa de marca. Não, a gente vai dar abrigo, roupa para abrigar, né? Então, existem as pessoas que realmente necessitam da nossa fé e nós vamos atendê-las segundo as nossas condições. As nossas condições têm que ser sempre as melhores possíveis. A gente não vai dar uma roupa rasgada, um guarda-roupa quebrado, um tênis furado e uma comida vencida para a pessoa. Tudo que a gente vai fazer tem que servir para nós, né? Essa é uma fé prática. Se as pessoas vão aceitar essa ajuda, é outra história. Beleza, meus irmãos? São 12h55, nós temos 5 minutos aí para considerações, comentários, perguntas, está aberto aí. Gu, nessa parte das obras aí, né? Poderia entrar também a parte da piedade, que seria mais ou menos uma parte das obras? Estevinho, com certeza.
o serviço ao próximo é movido pela piedade, né? Nós fomos salvos pela graça, né? Porque Deus teve piedade de nós, né? E porque Deus foi piedoso conosco, assim como Ele foi gracioso, nós agimos com graça, misericórdia e piedade com as pessoas. Então, presta atenção. Todas as nossas ações, elas têm que ser regadas com aquilo que Deus nos ofertou. Então, Deus foi misericordioso, Deus foi gracioso, Deus foi piedoso. Então, a gente vai ser misericordioso, piedoso e gracioso com as pessoas, com certeza. Mais alguém? Beleza. Tudo certo? Maravilha. Nelsinho, você ora por nós? Ora. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mais uma vez, mais uma quarta aqui, dirigido pelo Gustavo aí, a gente entender um pouco mais, reafirmar algumas coisas em nossas vidas. Que em nome de Jesus, assim como foi o centro do estudo de hoje, que a gente possa agir cada vez mais, que a gente possa realizar ações que serão consequências da nossa fé que a gente professa. Então, que em nome de Jesus a gente possa também, em corpo, ajudarmos uns aos outros para que a gente possa seguir sempre a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa quarta e um bom resto de semana para vocês. Tamo junto. Falou, galera. Valeu, é nóis. Tamo junto. Falou. Tchau, gente. Tchau, tchau.